Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev, e hoje falaremos um pouquinho mais sobre os princípios do direito coletivo do trabalho, né? Temos aí bastante assunto para tratar no âmbito coletivo e o nosso primeiro passo vai ser um pouquinho sobre o conceito e na sequência os princípios, né? Lembrando que o direito coletivo do trabalho pode ser conceituado como o segmento do direito do trabalho que regula a organização sindical, a negociação coletiva e os instrumentos normativos decorrentes, a representação dos trabalhadores na empresa e a greve. Então, todos esses pontos aqui nós vamos debater esse bimestre, né? E, claro, vamos destacar cada ponto, né, do direito coletivo do trabalho e, claro, iniciaremos aí pelos princípios, né? Veja que dentro do direito coletivo do trabalho temos princípios próprios para essa disciplina, né? Que o distingue do direito individual. O primeiro princípio, gente, é o princípio da liberdade sindical, né? Ele encontra-se na estrutura do direito coletivo do trabalho da atualidade, pautado pela democracia e o pluralismo nas relações sindicais. A organização sindical, assim, passa a ter como fundamento a autonomia de fundação, organização, filiação, administração e atuação dos entes sindicais, mantendo o diálogo e a boa-fé nas suas relações, de modo a se alcançar os anseios da coletividade. Não podemos esquecer que a liberdade sindical está consagrada lá na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né? Então, hoje, a organização de um sindicato passa pela sua liberdade, né, de acesso, de reunião e tudo mais. Na sequência, encontramos o princípio da autonomia da vontade coletiva, esse com bastante destaque depois da reforma trabalhista, né, principalmente lá no dispositivo do artigo 611-A. Bom, esse princípio, gente, explicita o poder de que são titulares os atores sociais, né, os sindicatos e o empregador aí no caso, pode ser, né, inseridos nas relações coletivas, possibilitando a criação de normas que regulem os conflitos laborais, ao mesmo tempo que estabelecem condições de trabalho. Então veja, a norma, né, através deste princípio, dá liberdade aí aos sindicatos para justamente criar regras, pacificar ali os impasses de questões coletivas, né. Também temos o princípio da adequação setorial negociada. Esse princípio indica as possibilidades e os limites que devem ser observados pelas normas coletivas decorrentes dessa negociação. Nesse sentido, né, os instrumentos coletivos podem estabelecer direitos mais benéficos, o que é sempre mais recomendável, mas também condições menos favoráveis aos empregados, né, a chamada flexibilização, que aí, inclusive, temos lá essas flexibilizações autorizadas na própria Constituição Federal, né? Incisos 6º, 13º e 14º do artigo 7º da Constituição Federal. Então, depois dê uma olhadinha lá com cuidado. Bom, vale destacar aqui o artigo 8º da Constituição Federal, né? A livre associação profissional ou sindical, observando os seguintes: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público, interferência e intervenção. Princípio da liberdade sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representação de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior ao município. Princípio da unicidade sindical que veremos, né? E ao sindicato cabe aí a defesa dos interesses individuais ou coletivos da categoria, né? Justamente a autorização de representação. A Assembleia Geral fixará a contribuição. Esse assunto nós trataremos, então, no momento, não vou entrar muito agora. Ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato, liberdade sindical. É obrigatória a participação nas negociações coletivas, né? Olha aí, né, a importância, né? O aposentado vai ter direito a participar do sindicato, mais um item da liberdade sindical, e é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do momento da registratura, cargo de direção ou representação sindical e ser eleito, né, ainda que suplente, até um ano do mandato. Aqui a gente tem a estabilidade do dirigente sindical que nós já tratamos em aula própria. Sobre a unicidade sindical. O sistema sindical em vigor no Brasil adota a unicidade sindical, artigo 8º, inciso 2º da Constituição, uma vez que é vedada a criação de mais uma organização sindical, em qualquer grau, representação de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores, não podendo ser inferior. Então veja que aqui existe uma contradição,
né? A gente estuda o princípio da liberdade sindical, mas esse princípio, quando a gente avalia ele de uma forma mais profunda, a gente esbarra onde? Na unicidade sindical, né? Essa limitação imposta pela Constituição Federal é alvo de muitas críticas pela doutrina, né? Pelos pensadores aí, pelos estudiosos da nossa ciência. Por quê? Há uma contradição. Como vamos impor liberdade a partir do momento que existe uma restrição, né, de criação de sindicato numa mesma base territorial? Então fica aí, né, uma reflexão para você. Assista às nossas aulas através da ferramenta Teams da faculdade e qualquer dúvida, por favor, mande a sua mensagem para o professor. Um grande abraço e até mais.